Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem, para o outro lado. E ele, despedido a multidão, o levaram assim como ele estava no barco, e outros barcos seguiam Jesus. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o barco já estava a encher-se de água. Imagina que doideira. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles, desesperados, lembrando que eles eram homens que conheciam profundamente o mar da Galileia, eram homens que viviam da pesca, não eram amadores, eram profissionais, mas a tempestade era tal que a água estava entrando aos montes no barco. E eles então vão a Jesus, despertam a Jesus: mestre, o senhor não se importa que a gente pereça? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus lhes disse: por que vocês são tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, todos nós enfrentamos dias difíceis. Estou falando nesse momento para pessoas, alguns que estão enfrentando uma tempestade difícil, algo que você vê como impossível de vencer, algo maior do que você. Ou talvez você tenha alguém do seu relacionamento que está passando por uma grande tempestade. E o grande problema é que quando a gente está nesses momentos assim, a gente fica com o sentimento de que Jesus não está nem aí para a gente, de que a gente está sozinho. Você já parou para pensar nisso? Não é assim tantas vezes? Parece que a gente foi largado, foi abandonado. Mas Jesus estava onde? Onde ele estava? No barco. E o que ele fazia? Dormia. Uau! O barco, a embarcação sendo jogada de um lado para o outro, ondas de 2 metros, isso é comum acontecer no mar da Galileia. Água entrando no barco e ele dormia. Eles desesperaram e falaram que, assim: o senhor não se importa com a gente? Olha a cabeça dos caras, é que a gente fica tão louco, tão perturbado, na hora da crise, na hora da tempestade, na hora do problema, que a gente nem para pensar: peraí, ele está aqui, está de boa, está dormindo. Isto é, ele não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. O barco representa a nossa vida, ele está no seu barco. Quem tem Jesus no barco aí? Quem é que abriu o coração e confessou a ele os pecados, fez aliança com ele? Ele está no seu barco. Você não está sozinho. Dê um glória a Deus. A gente precisa entender isso. Eles não tinham a experiência. Hoje nós temos a palavra. A gente já leu isso inúmeras vezes, tantas ações de Jesus, tantos milagres. Nós temos visto isso na nossa própria vida em tantas ocasiões. Mas eles não, eles estavam sendo discipulados, eles eram novos, estavam sendo treinados. E o negócio foi tão forte que eles se abalaram. É verdade que eram discípulos que andavam com Jesus dia e noite. No entanto, ficaram abalados. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Tem coisas que deixam a gente sem chão. Ao invés de gritar:
o senhor está dormindo, isso é, o senhor não me ama, porque a tendência é essa, o diabo vem e enche a nossa mente, não é assim? E dizendo, Deus não importa com você, Ele não cuida de você, Ele não está aí para você. E mais, quando a gente tem problema com rejeição, aí o diabo usa outro argumento ainda, Ele não te ama, você não merece, por isso que você está passando por isso. Onde Jesus estava? No barco. Quando você está passando o maior problema, Ele saiu do seu barco? Nunca jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei, e Ele continua dentro de você. Ao invés de dizer, o senhor não vai acordar, o senhor não vai resolver meu problema, não, você precisa levantar a voz e dizer, eu estou passando por uma hora difícil, eu não consigo entender, eu não estou achando solução para isso, eu não consigo, isso é maior do que eu não estou ouvindo a voz dele, eu não estou ouvindo, eu não compreendo o que está acontecendo, mas Ele está comigo, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não estou vendo agora a provisão, eu não estou vendo agora a saída, eu não estou vendo, mas eu sei que estás comigo. O Senhor prometeu e o Senhor tem o melhor para a minha vida. Guarde uma coisa, pode aplaudir Jesus. Guarde uma coisa, toda luta que a gente passa, não chame de luta, chame de treinamento. Está te treinando. Pegou aí atrás? Está te treinando. Sabe por quê? Para você ter uma história para contar, para você parar de viver da fé dos outros, da história dos outros. Deus quer que você tenha história para contar, para você poder dizer, Ele me acudiu, Ele cuidou de mim, Ele é comigo. Você entendeu isso? Pegou? Mocinha de blusa preta, Deus está falando com você, é contigo. Mas tem mais gente aqui que Deus está falando. Deus está falando com você. Sossega o seu coração na presença dEle. Ele quer te elevar o nível, o patamar. É outro nível que Ele tem para te levar. A gente não pode ficar nos mesmos lugares, uma fé de menino a vida toda. Ele quer que você tenha experiências para contar. É isso. Ele tem propósito. Onde ele estava? Onde ele estava? Então presta atenção. Quer dizer então que mesmo eu estando com Jesus é possível passar por tempestade? Nós vivemos num mundo mau e nós estamos sujeitos às mesmas intempéries, nós estamos sujeitos às mesmas crises, aos mesmos problemas que os outros enfrentam. Ele não nos diz que nos livraria de passar por prova, mas Ele nos diz que estaria conosco. Às vezes me sinto só, abandonado por Ti. Tem momentos na vida da gente que não há nada excelente pra contar. Fica em pé. A alma fica amargurada, o coração apertado dá um nó. Te procuro, mas não encontro. Nessa hora me sinto só. Nesses dias digo não aguento. Chega desse lamento, dessa dor. O inimigo surgiu dizendo que não te importas comigo, sou um perdedor. Busco forças em Tua palavra, eu descanso no Senhor. Não compreendo, com as palmas, não compreendo, mas me submeto a Ti, Senhor. Sei que estás me moldando, permaneço em Ti, Senhor. Sei que não falha, não és homem para que me
és o Senhor. Haja o que houver, não importa a luta que vier, eu sei que estou nas mãos do Senhor. Vai passar, vai passar, vai passar. Oh, essa luta vai passar. Creia, declare. Alô, não vou parar, não vou desanimar. Esta é a ordem do Senhor. Filho, estou preparando a vitória. Simplesmente creia, pois quem diz é o Senhor. Não compreendo, mas me submeto a ti, Senhor. As palmas, continuo louvando. Sei que estás me moldando, permaneço em ti, Senhor. Sei que não falhas, não és homem para que mintas, és o Senhor. Haja o que houver, não importa a luta que vier, eu sei que estou nas mãos do Senhor. Vai passar, vai passar. Oh, essa luta vai passar. Foi Jesus quem falou. Não vou parar, Não vou desanimar. essa é a ordem do Senhor. Filho, estou preparando a vitória. Simplesmente creia, pois quem diz é o Senhor. Erga suas mãos se você está recebendo o que Deus está falando. Filho, estou preparando a vitória. Simplesmente creia, pois quem diz é o Senhor. Os discípulos não pularam do barco. Os discípulos foram a Jesus. É tão forte, tão claro hoje à tarde, quando eu estava no monte, lá no sítio, orando por você, por essa palavra. E tão forte no meu coração, de que Deus está te chamando para crescer, para confiar, para descansar, para lançar as suas preocupações nas mãos dEle. Vamos orar? Eu quero te dizer que esse ano Deus tem milagres, Deus tem provisão, Deus tem porta aberta, Deus tem consolo, Deus tem graça, Deus tem resposta. E começa hoje. Hoje o Senhor te abençoa. Receba, 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 receba.